Olá, turminha! Tudo bom? Eu sou o Pastor Tim e vou estar falando hoje sobre o sábado, né? O dia do sábado da Semana Santa e o sepultamento de Jesus. Eu quero antes fazer uma leitura do texto bíblico aqui do livro de Lucas. Se você está com sua Bíblia aí, também esteja lendo com a gente. Lucas capítulo 23, versículo 50 até o 56. Lucas 23, do 50 ao 56, diz assim: Eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E, tirando-o do madeiro, envolveu num lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sábado, e o sepultamento de Jesus. Primeiro, lembrando que Jesus ele morreu pendurado numa cruz, foi numa sexta-feira. Ele foi crucificado às 9 da manhã, porém ficou das 9 da manhã, sofreu bastante ali na cruz, passou por diversas humilhações. Foi um dia muito triste, uma sexta-feira muito triste, até às 3 da tarde, que foi quando ele inspirou, ele morreu, ele disse, está consumado, está concluído, Mas quero chamar a atenção para você da história desse homem aqui, que nós lemos aqui nesse texto bíblico, chamado José de Arimateia, que nós nos referimos a ele como José de Arimateia. Porém, só para reforçar que Arimateia não era o seu sobrenome, Arimateia era o lugar de onde ele era, E José de Arimateia, ele surgiu aqui na história pedindo a Pilatos permissão para retirar o corpo de Jesus e sepultar o corpo de Jesus. E a Bíblia nos diz aqui que ele estava, que ele já tinha preparado o túmulo, um lugar, é como se fosse uma espécie de uma caverna, um lugar que nunca foi usado, inclusive para se cumprir uma profecia. Agora, esse José de Arimateia, a Bíblia fala dele aqui com algumas características bem legais, umas coisas bem especiais. No versículo 50 nos diz que ele era membro do Sinédrio, ou seja, era membro da cúpula daqueles que acusaram Cristo, porém ele não concordava com aquilo, Mas nos chama a atenção que ele era homem bom e justo. Lá no texto de Mateus ainda fala que ele era um homem rico, cheio de posses, E sendo um homem bom e justo, ele entrou aqui nessa história meio que disfarçadamente para solicitar algo que para ele era de extrema importância: sepultar o seu Senhor, já que também em segredo José era um discípulo de Jesus. Eu digo em segredo porque nós sabemos que toda a cúpula dos judeus queriam matar ao Senhor Jesus, e bem como perseguir todos aqueles que se diziam discípulos, andavam com Cristo. E então José de Arimateia, ele em determinado momento precisou se encorajar e se expor e pedir pedir permissão, para enterrar, para sepultar, que não era enterrado como é nos dias de hoje, era sepultado o corpo de Cristo, José, ele de certa forma também, a Bíblia fala aqui que ele se apressou em fazê-lo, por conta que este dia de sexta-feira era o dia da preparação para o dia do descanso, que era o sábado. O sábado é o dia de descanso judaico. O sábado é o dia em que não era permitido nenhum tipo de afazer. Por isso, se preparavam as coisas com antecedência na sexta-feira.
e o horário certinho em que as coisas deveriam parar, que você deveria parar e descansar, estar com a família, não estar mais em nenhuma atividade, era bem às 18 horas. E como Jesus morreu às 15 horas, às 3 horas, então ele só tinha 3 horas para poder preparar tudo. E a Bíblia fala que ele sabiamente preparou tudo, né? Nós vemos aqui no relato bíblico que José comprou linho, que é um tipo de tecido para envolver o corpo de Cristo, e também Nicodemos, que também era um discípulo, amigo também do José, estava também auxiliando neste processo. Fala que ele comprou muitos dos perfumes, né, que os judeus costumavam usar quando realizavam o sepultamento de alguém, né? E aí, na entrada do túmulo, depois de terem colocado o corpo de Jesus, na entrada do túmulo colocaram uma pedra enorme para fechá-lo, né? Isaías 53, versículo 9, nos fala sobre isso. Isaías, ele viveu aproximadamente 700 anos antes de Jesus, e aí já dizia que ele iria ser sepultado num lugar onde ninguém mais havia sepultado. E aí, Cristo, o corpo de Cristo ali foi colocado. O que eu quero compartilhar com vocês, que está no meu coração, e que possa ser que isso venha também a fazer parte do seu coração, o pensamento de que naquele momento era muito difícil se dizer cristão, e o José de Arimateia, e como eu mencionei agora mais recentemente também o Nicodemos, em algum momento das vidas deles, eles precisaram se esconder, ter medo de dizer que eram cristãos, que eram seguidores, que eram discípulos de Cristo. Então, diante disso, eu questiono também que às vezes, será que também nós não temos vergonha, medo de dizer que somos cristãos? Temos vergonha ou medo de dizer que seguimos a Cristo, que somos obedientes ao Senhor, que obedecemos a sua palavra? Pois ainda que isso venha a ter acontecido com você, eu quero que você saiba que isso é normal, isso possa acontecer, mas que você deve pedir a Deus sempre coragem, assim como José de Arimateia teve a coragem, em um determinado momento se expôs e pôde sim ali estar à frente daquilo que Deus colocou em seu coração para fazer. Então eu quero finalizar encorajando você que o amor de Deus, ele supera todas as coisas, e o amor que nós devemos ter por Deus também deve superar eventual medo, eventual vergonha de dizermos que somos cristãos e de sermos obedientes ao Senhor. Nunca devemos ter vergonha de dizer que somos crentes. Nunca devemos ter vergonha de obedecer ao Senhor, de obedecer ao seu pai, à sua mãe, e obedecer principalmente à palavra de Deus. Principalmente porque Deus, ele fez tudo isso por amor a nós, e o amor dele é bem maior do que tudo, do que todas as outras coisas. Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, como nos diz a palavra. Então nós devemos viver para a sua glória e para a sua alegria. Que Deus abençoe a vocês todos, queridas crianças, querida UCP, amada do meu coração. Um beijo.